Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atire-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para não tropeçar, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar num tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Boa noite. Cadê o neném? Cadê a criança? Diz que tem uma criança que vai ser apresentada. Ana Júlia Santos da Silva. Então segura aqui para o padre pegar ela e apresentar para o pessoal. Gente, estenda sua mão direita de pé, em direção a Ana Júlia. Primeira oração da Assembleia para esse novo membro da nossa igreja, da nossa comunidade. Momento especial, peça suas bênçãos a Deus sobre este casal e sobre esta nova filha, novo membro da igreja. Ó Pai Todo-Poderoso, atendeu o pedido desta Assembleia, para que esse casal possa ser abençoado e, sobretudo, Ana Júlia possa receber a sua força para um crescimento na fé e na espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, pode contar com a igreja. Quarta-feira agora, como vocês já sabem, iniciamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas. Quem teve a oportunidade participou, ótimo. Quem não teve, não tem problema, pois não é pecado, por não ser uma missa de dia santo de guarda. Quarta-feira de cinza, eu expliquei naquele dia por que não é dia santo de guarda. Então não precisa contar: padre, eu faltei a missa quarta-feira de cinzas. Não é pecado. Eu não vou explicar de novo, porque temos outros assuntos. Mas a partir dali deu abertura também em toda a igreja a campanha da fraternidade, cujo tema, casa comum, nossa responsabilidade. Esse é o tema.
o lema, tirado do livro de Amós: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Esse é o lema. Até que o lema, não sei se o padre Donizete vai cobrar de vocês, mas o tema vai, não vai? O tema é qual? Casa comum, nossa responsabilidade. E vocês sabem que ele cobra mesmo. Então, vocês não me passam vergonha não. Quando ele chegar e perguntar para vocês, qual que é o tema da campanha da fraternidade, igreja? O que vocês vão falar? Ele vai mandar repetir umas 5 vezes, não é? Até vocês falar bem alto. Casa comum, nossa responsabilidade. Se vocês não responderem, eu vou perder o emprego, né? Ele não vai me chamar para ajudar mais. Então me faça o favor, por favor. Aliás, o tema é muito interessante, algo gritante que ninguém aguenta mais ouvir, o tal dos mosquitos, não é? Eu juro para você que eu nunca imaginava que eu ia agradecer a Deus, porque é pernilongo que está me chupando, que está me picando, né? Antigamente ficava brava à noite, não dormia, aí de repente você acorda com aquele mosquito e fala, ah não, é pernilongo. Hã? Quem diria que nós íamos agradecer a Deus, porque nós estamos sendo chupados pelos pernilongos. Eu tive dengue, é triste, não tem explicação. Por que a casa comum é o planeta? Porque é nossa responsabilidade? Porque se o danado excomunguento do mosquito desse cria lá na sua casa e ficasse lá, como o gatinho e o cachorrinho, beleza. Podia nascer o quanto mosquito quisesse lá dentro da sua casinha, né? Beleza. Você faz um criatório imenso de mosquito de tudo quanto é jeito. Mas não é assim que funciona. Nasceu lá, ele está aí para tudo quanto é lado. É uma praga. Então, com certeza o padre Antônio vai tratar desse assunto durante toda a quaresma, e cada dia um pouquinho, sobre o racionamento, a questão do saneamento básico, saneamento público, água. Eu vi um outdoor, a 4ª cidade do Brasil, um outdoor bonito. De que é? É coisa boa ou é ruim? Porque eu não dei conta de ler as letrinhas. Não tem um outdoor escrito assim, a 4ª cidade do Brasil. De que é? Não é de dengue não, né? Hã? Desenvolvimento? Uai. Então eu vou ter que tirar o tapete do padre Antônio aí. Vou ter que morar aqui. Eu não li as letrinhas, fiquei só preocupado. 4ª cidade do Brasil. Interessante. Mas vai ser tratado sobre todas essas coisas, pode esperar. Então, hoje, o primeiro domingo da quaresma, é o domingo das tentações de Jesus. Nós vamos começar do começo, para vocês entenderem por que a igreja faz questão de começar essa caminhada de jejum, de penitência. Quem não começou quarta-feira de cinza, não tem problema, pode começar hoje, entendeu? Não tem problema. Mas por que nessa caminhada que nós estamos aí, vamos enfrentar as nossas fraquezas, nossas cruzes, nosso sofrimento, é tratado das tentações? Por quê? Para a gente entender, vamos começar do começo. O livro do Deuteronômio, a primeira leitura. O livro trata, resumindo todo o livro, ele trata da aliança que Javé fez com o seu povo. Deus não abre mão do seu povo. Ele quer o seu povo para si. Ele tem o seu povo como propriedade. E tudo que vamos fazer, louvar a Javé, agradecer a Javé, é por causa disso. Porque somos propriedades dele. Esse é o livro todinho de Deuteronômio. E hoje a leitura, esse texto aí, trata de leis e regras, normas, ritos, a respeito dessa relação do povo com Javé. Aquela pessoa no seu individual, o israelita. Existe a assembleia, mas existe a comadre, que não tem duas.
né? Existe a Ana Carolina que não tem duas. Existe a Cibele que não tem duas. Existe o João que não tem dois. Então a mesma coisa, o israelita, ele é cobrado dele um rito. Aos primeiros frutos da terra que nascem e produz os primeiros frutos, ele vai até no templo ofertar esses frutos a sacerdote. E o sacerdote apresenta esses frutos a Javé. Faz parte do rito que ao entregar os primeiros frutos, ele resgata a história dos seus antepassados. Está escrito aí: eu era um arameu errante, isso é, estava no Egito, sofria demais, e Javé nos libertou. Isso é, esse rito resgatava a história das maravilhas de Deus diante do povo. Para quê? Para que esse rito? Porque ele fazia questão, Deuteronômio fazia questão, e ele sabia que existia muitas tentações de outros deuses. Quem assistiu os 10 mandamentos, viu aquele mundo velho de Deus no Egito, não é verdade? Aquele mundo velho de deuses. Assim como esses também tinham os deuses Baals, cananeus, tinha um mundo velho de deuses. E justamente a teologia do Deuteronômio, da primeira leitura, sabia da grande tentação que o povo estava correndo da idolatria, de romper com Javé. Então o livro faz questão de renovar, resgatar a todo instante as maravilhas desse Deus, cujo Deus é o nosso proprietário. Eu sou propriedade de Deus. Então o judeu, o israelita, ao resgatar isso, ao ter em seu coração essa certeza de que eu sou de Deus, e esse Deus que me libertou e libertou meus antepassados, esse Deus, eu sou desse Deus que trouxe tantas maravilhas. Aí o que acontece? Ele escapa da tentação da idolatria. Ele não rompia a fidelidade com Javé para ir procurar outros deuses. Mantinha ali a fidelidade. Tchau, tentação. Por quê? Porque eu resgato dentro de mim, num rito ou em qualquer situação, esse Deus que é meu dono. E não qualquer Deus, mas o Deus que trouxe maravilhas para os meus antepassados e para a minha história. Então, por que esse domingo primeiro é o domingo das tentações? Porque se nós começamos uma caminhada em que vamos refletir sobre o sofrimento, sobre a cruz, sobre a dor, e vira e mexe, vamos cair no tal do pecado, então a igreja faz questão de mostrar que Jesus foi tentado e se livrou da tentação, para nos mostrar que com Jesus nós não pertencemos ao pecado. Nós pertencemos a quem? Chuta. Não dá nem para chutar, né? Nós pertencemos a quem? A Deus. Na primeira leitura ouvimos isso. Então, se pertencemos a Deus e não ao pecado, a tentação vai bater em nosso coração e nossa vida a todo instante. Mas se nós elaborarmos na nossa vida ritos ou situações em que renovamos a nossa aliança com esse Deus que eu sou dele, se nós renovamos a nossa aliança com a leitura bíblica, com o terço, com a participação na igreja, com a ida no Santíssimo, pelo menos uns 10 minutos, você já imaginou, está passando por aqui, entra, joelho ali e fala assim: Deus, eu sou de ti, Deus, eu pertenço a ti, tchau, vou trabalhar. São essas coisas que afastam tentações. E vem justamente no primeiro domingo para não deixar nos desanimar. Dizer assim: já estou no primeiro domingo, já estou no meio
da primeira semana, eu já estou numa vontade tão doida de fumar. Eu já estou subindo nas paredes de vontade de comer carne. E o pior de tudo, quando a gente cisma em fazer o tal da abstinência e da penitência, nunca vi na vida a gente sentir tanto cheiro de carne, né? Tudo quanto é lugar que a gente anda, está sentindo cheiro de carne. Só porque faz a penitência de não comer carne. Mas para nos mostrar que aquilo vale a pena. Porque é através daquilo que a gente prova que nós não pertencemos ao pecado e sim a Deus. Essa é a primeira situação para celebrarmos o primeiro domingo, o domingo das tentações. Para mostrar, por mais que ela venha a qualquer instante, mas nós não pertencemos ao pecado e ao mal, e sim a Deus. Segundo, qual que é o outro objetivo, a outra, vamos dizer, ferramenta que Jesus usou para se livrar das tentações? A Sagrada Escritura. Tudo que o capeta falava para ele, a palavra melhor é o diabo, tudo que o diabo falava, propunha de tentação, ele rebatia com o quê? Com a Sagrada Escritura. Só que se você estiver em crise, de desespero, de vontade de romper com alguma penitência, algum sacrifício, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, que lá você vai encontrar a resposta. Isso eu tenho certeza, porque o próprio Jesus nos provou e nos mostrou isto hoje. Então, sem mais delongas, vamos encerrar mostrando o seguinte. Começamos quarta-feira de cinzas, campanha da fraternidade, casa comum, nossa responsabilidade. Primeiro domingo das tentações de Jesus. Para provar para nós, sobretudo através da primeira leitura, que nós não, mesmo que tenha tentações, mas nós não pertencemos ao pecado, ao mal. Então ela pode vir as tentações, a gente pode até cair, mas nós não pertencemos ao pecado, ao mal. A gente quer levantar de novo e largar de lado o pecado. E para continuar fiéis a esse Deus que somos propriedades dele, vamos usar a Sagrada Escritura, vamos usar a Bíblia, para que ela nos inspire e nos fortifique, para que sejamos sempre pessoas, propriedades do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.